E agora um alerta para mais um problema causado pela pandemia do coronavírus. Uma pesquisa revelou aumento de casos de miopia na população infanto-juvenil. Nós vamos conversar com a nossa repórter Samara Bastos, que traz os detalhes ao vivo para a gente. O motivo desse aumento, Samara, a gente já imagina qual seja, não é? Um bom dia para você. Oi, César, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha também. Pois é, não tem muito para onde correr, né? Inclusive todos nós, os adultos também, ficamos um pouco reféns aqui, ó, do celular, também dos computadores. Então, a pesquisa apontou mesmo que crianças e jovens entre 0 e 19 anos tiveram um aumento aí da miopia e os especialistas, os oftalmologistas acreditam que esse problema foi agravado sim agora durante a pandemia por esse uso exagerado de telas, como telefones e também computadores ou tablets. Essa pesquisa é uma percepção de consultório por enquanto, mas que os especialistas acreditam sim que tenha sido agravado muito por isso, já que eles tenham ficado mais em casa usando esse aparelhinho, né? Bom, eu vou conversar com o Dr. Fábio Ezenbaum, que é oftalmologista, para entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Bom, primeiro a gente sabe que a miopia é aquele problema que a gente não consegue ver o objeto de longe bem nitidamente, né? Como é que os pais conseguem ou podem detectar que o filho já esteja, por exemplo, desenvolvendo esse problema? Bom dia, Samara. Então, exatamente isso. A miopia, a criança vê muito mal de longe. Então, ela, por exemplo, na sala de aula, ela vai levantar da cadeira para olhar a lousa, ou em casa ela vai levantar do sofá para ver a TV, e ao mesmo tempo a criança para perto, ela tende a aproximar os objetos, porque é como se ela estivesse usando uma lente de aumento. Bom, a gente sabe que as aulas estão começando, né? Muitas escolas começam hoje. Agora com esse retorno, tem como evitar o agravamento do problema ou mesmo dar um descanso para os olhos aí com esse retorno das aulas? Como fazer? Sim, então isso é importante. A gente sabe que na gênese da miopia, os fatores ambientais são muito importantes. 2 deles já são muito conhecidos. O uso de eletrônicos, celular, tablets, então que o seu filho use o mínimo possível esses aparelhos. Existe até um trabalho da Sociedade Brasileira de Pediatria que ele mostra que em crianças de 0 a 2 anos não devem usar eletrônicos, de 2 a 6 anos, 1 hora por dia, de 6 a 10 anos, 2 horas e a partir de então, no máximo, 3 horas por dia. Mas, obviamente, o bom senso, usar o mínimo possível, né? E, além disso, o tempo em atividade externa. A gente sabe que o tempo em atividade externa também reduz a progressão da miopia. O ideal seria que fossem 2 horas por dia no meio ambiente, idade externa, que a gente tem um neurotransmissor que é liberado pela luz, que faz o olho crescer menos e, consequentemente, diminui a incidência da miopia. Isso vale, lógico, para as crianças, o senhor falou dessa idade, né, do tempo de uso das crianças, mas vale para os adultos também, né, ter esse espaçamento, né, doutora? A gente usa um pouco, depois descansa a vista fazendo uma outra atividade ao ar livre, é sempre o bom senso. E olha, gente, uma outra informação importante é que a miopia tem correção, sim. Muitas vezes o uso de óculos, né, doutora, é o suficiente, claro, usando esse bom senso, mas a grande preocupação dos especialistas, dos oftalmologistas, na verdade, é que a miopia não detectada com antecedência, não detectada de forma precoce, ela pode levar às formas mais graves de doenças da visão, inclusive ao glaucoma, que leva à cegueira. E aí, muitas vezes, não tem mais o que fazer. Por isso é importante o diagnóstico precoce de um oftalmologista, doutor. Exato. Então, além do diagnóstico precoce, qual que é o problema? Os pais podem falar, ninguém quer ter o filho míope, mas os pais podem falar, tudo bem, doutor, mas eu vou colocar um óculos no meu filho e ele vai enxergar bem. O problema da miopia, principalmente precoce, é que a miopia é o olho grande, esse olho vai crescer. E a gente sabe, por dados da Organização Mundial da Saúde, que a partir de 5 graus de miopia, chamada alta miopia, 40% dessas pessoas vão ter problemas graves oftalmológicos, doenças como catarata, glaucoma, descolamento de retina, que podem levar à cegueira. Então, é por isso que é muito importante essa prevenção e o tratamento. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Hoje em Dia, por essas orientações riquíssimas, né? E, gente, 59 milhões de brasileiros
tem miopia. Então, fique atento aí aos sinais, essas orientações que o doutor já nos passou aqui. E olha, use sempre o celular, o tablet, o computador, enfim, com moderação e, lógico, cuide sempre da sua saúde. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Samara. Realmente é uma prestação de serviços do Hoje em Dia importantíssima para todas as famílias brasileiras. Você acompanha, o número é muito grande, não é? Praticamente 1 em cada 4 pessoas aqui no Brasil sofrem com a miopia. Obrigado, Samara.